Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Glória a Deus. Podemos assentar. Eu quero agradecer ao apóstolo, eu quero agradecer a Magno Malta, eu quero agradecer a Deus. Para mim é uma honra muito grande, depois de mais de 25 anos de ministério, ouvir alguém dizer que ainda tem um sonho, né? Um desejo de me levar até a igreja que pastoreia, até a comunidade que dirige, para ouvir a palavra do Senhor através de mim. Isso significa que nesses mais de 25 anos, muito mais do que um dom, Deus me deu moral para prosseguir. Eu aprendi uma coisa nessa vida: ética é saber o que é errado, moral é não cometer o erro. Nós vemos hoje muitas pessoas com muita ética, mas nós vemos hoje uma crise moral se instalando ou instalada no mundo. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Muito obrigado. Eu sei que muitos de vocês têm um carinho muito grande por meu ministério, por minha vida, e eu sou muito feliz. Um dos maiores presentes que Deus me deu foi poder pregar a palavra dele, e o melhor de tudo, do meu jeito, do jeito que ele me mandou fazer, que é ainda divertindo as pessoas. Talvez hoje não seja tão divertido para você, porque eu vou falar de relacionamento, certo? E todas as vezes que nós vamos falar de relacionamento, é um grande desafio. E é desafio para todo mundo, porque relacionamento é desafiador em todas as esferas. Ah, pastor, sabe, lidar com mulher é difícil, lidar com homem é difícil, e com filho é fácil, com vizinho é fácil. Relacionamento é desafiador em qualquer esfera. E nada melhor do que numa transição, né, nessa ampliação, nesse novo momento da Gileade, de mostrar para vocês como igreja o propósito de Deus. Porque qual é a função da igreja? É estabelecer uma linha de relacionamento entre o povo e Deus. É criar uma maneira de que esse povo se relacione. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, logo no início, depois de ter criado toda a estrutura primeiro, todo o ambiente para que ele colocasse o homem, o texto diz que na viração do dia, Deus vinha conversar com ele. Deus procurava um diálogo, procurava estabelecer um relacionamento. Era isso. Desde o início, a Bíblia dizia que Deus queria estar perto de nós, ter intimidade. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para Ezequiel 47, a partir do 3, é aquela historinha de que um homem aparece e o leva até umas águas que batiam primeiro nos tornozelos, depois e depois já era profunda demais. Não dava mais para ficar de pé. A água já cobria. O que é isso? Um relacionamento crescente. Um Deus que vai nos relacionar conosco, ou se relacionar de uma forma
crescente. Conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Sabe o que eu acho engraçado? Quem aqui ama a Deus, levante a mão. A turma que ama. Deixa eu te falar, amar a Deus é o nível do relacionamento básico. É o mais comum. Ah, pastor, então eu queria ir para o nível intermediário. Bom, se você quer ir para o nível intermediário, além de amar a Deus, você vai ter que aprender a amar aquilo que Deus ama. Porque às vezes você ama a Deus, mas na hora de amar aquilo que Ele ama, fica ruim. Ah, pastor, não quero esse negócio não. Eu quero é nível avançado. Então, se você quer se relacionar com Deus em nível avançado, aí mais do que amar a Deus, mais do que amar o que Deus ama, você tem que fazer, se cumprir o que Ele quer que aconteça. Então hoje, eu vou só fazer uma reflexão com você. Vai ser rapidinho, com anestesia. Quando você vê, já terminou. Sabe aquela mensagem que você fala, acabou. Pois é, vai ser desse jeito. Então eu preciso que você abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, abra sua Bíblia no livro de Jonas. Abra o seu iPad, abra o seu smartphone, certo? Quem achou, diga amém. Jonas capítulo 1, verso 2. Diga amém. E quem não achou, diga misericórdia. Isso. Jonas é difícil de achar. Esse dia eu estava num culto. Sabe o que eu falei? Abra a sua Bíblia no livro de Abraão, capítulo 3, verso 18. E dei uns 30 segundos. E de repente algumas pessoas olharam para mim e diz: mas não tem livro de Abraão. Eu disse: nossa, e por que você foi procurar? Igreja mó barata. Esse dia eu estava num culto e o pessoal estava meio distraído. Eu falei: quem quer ir para o inferno, diga amém. Lotou 2 ônibus. Porque tem gente que sequer consegue ouvir o que está sendo dito. Pastor, por que você está falando isso? Para dar tempo de você achar. Esse é meu propósito. Jonas capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Verso 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença de Deus, ou da presença do Senhor, para Tarsis. Deixa eu só tirar um minutinho, no final você faz um encerramento para mim. Deixa eu pegar aqui rapidinho com vocês. Nós estamos olhando no Velho Testamento. E no Velho Testamento, o relacionamento com Deus, ouvir a Deus, era algo altamente restrito. O véu se rompe no Novo Testamento. Ali, a distância é rompida, porque o Cordeiro quebrou essa distância e todos nós temos livre acesso. Mas o texto em que nós lemos no Velho Testamento nos fala de um homem chamado Jonas, que apesar de ser altamente restrito, essa liberdade oferecida por Deus, ou essa proximidade, Jonas teve acesso. Ele é um dos poucos do Velho Testamento que pode ser privilegiado com uma proximidade de um relacionamento para com Deus. E ele mantém a ponto de ter a sensibilidade de ouvir Deus dizer: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
O que eu vejo aqui no verso 2 é Deus dizendo o que Ele quer. É Deus dizendo o que Ele deseja fazer, qual é a sua vontade. Porém, quando eu olho para o verso 3, eu descubro que a vontade de Deus não é a mesma do Jonas. Jonas não está a fim de ir para Nínive. Ele está... Sim ou não? Não. Ele ama a Deus, sim ou não? Mas ele não está a fim de ir para Nínive. Deus falou assim: aí Jonas, levanta aí, dá um pulinho lá em Nínive. Ele até levantou. Olha que ele começa obedecendo, mas é para ir para o lado. Por quê? Porque ele não está afim. Porque o que Deus pediu para ele não é o que ele quer. Então vai haver um conflito de interesse. Todas as vezes que há um conflito de interesse entre o que Deus quer e o que você quer, esse relacionamento vai ter problema. Você quer ver como é que é um conflito de interesse? Deus fala assim: seja fiel com seus recursos financeiros. Sim ou não? Mas aí você olha para o seu dinheiro e diz assim: ó, Senhor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. O senhor já ouviu falar em matemática? Ó, se eu entregar dízimo e oferta, eu moro onde? Eu como o quê? O que é isso? Isso é um conflito de interesse. O que Deus está pedindo está indo em oposição ao que você está querendo, e aí vai dar ruim. Quer que eu melhore o exemplo? Carlão, seu namorado. Bom rapaz, mas convive com a senhora em nível avançado. E aí Deus diz: Santa Imaculada Serva, eu quero você pura. E você fala: mas e Carlão? O que é isso? Isso é um conflito de interesse. Todas as vezes Deus fala: ora. O que a preguiça fala para você? Dorme. Que Ele está no controle. Que você está cansado, que amanhã você vai acordar cedo. O que é isso? Conflito de interesse. Todas as vezes que houver, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Um relacionamento vai se quebrar. Por quê? Porque um conflito de interesse vai se estabelecer. Que conflito é esse? O que Deus quer e o que eu quero. Há muitos anos atrás, eu estava hospedado aqui. Saí do culto, fui jantar. Depois bati um papo. E fui para o hotel. Perdi o sono. E lá pela madrugada, fui assistir televisão. Quando de repente, passo por um canal e vejo uma imagem de relance. Um vídeo educativo. Se deu para me entender, o que é que eu desenho? E aí uma voz começou a falar comigo. Volta lá. Aí o Espírito falou: volta não. E a voz falou: volta. E o Espírito falou: não volta. Um conflito de interesses se estabeleceu na minha mente. Volta, não volta, volta, não volta. Volta para ver o que estão fazendo. E eu pensei: o que estão fazendo eu sei, quase não faço. Mas eu sei o que é. E aquela volta, não volta, não volta, 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 não volta. Eu peguei o controle
E a voz falou: volta, dormi. A pergunta é: no conflito de interesse, todas as vezes que nós desobedecemos, nos afastamos do Senhor. Jonas está nesse dilema, e não pensa que é só ele não, querido. O Jonas dessa história hoje, nesse momento, somos nós. Sim ou não? Sim ou não? Sim! Claro que sim! Jesus botou todo mundo no mesmo nível quando queria tacar pedra na mulher adúltera. Todo mundo com a pedrada, vão! Jesus falou: atire a primeira pedra quem não tem. Nivelou. Parece Covid. Pobre, rico. Nivelou. Quando Jesus falou: atire quem não tem pecado, todo mundo pegou a pedra e jogou fora. Ninguém tinha o direito de acusar a mulher. Eu imagino a mulher, depois que todo mundo indo embora, pensa ela falando com Jesus: aí, Jesus, caramba, todo mundo tem pecado. Jesus deve ter falado: